Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos os irmãos. Dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal Palavra Plena. Está aí com mais um vídeo para ensinar a poderosa palavra de Deus, tá certo? Você que tem sua Bíblia, compartilhe, se inscreva no canal e dê seu like, deixe seus comentários. Hoje eu queria falar sobre congregar, tá certo? Irmão, a gente tem que congregar, a gente tem que estar reunido. A palavra congregar está no termo se ajuntar, tá certo? Se reunir. Congregar é estar junto para adorar, juntos para adorar o Rei Jesus, tá certo? E esse congregar não é denominacional, tá certo? Não é uma denominação, não é uma instituição religiosa. Congregar quer dizer se reunir para adorar a Jesus Cristo, tá certo? Então nós temos o costume de congregar na igreja, nos templos, no auditório, nos sítios, nas vigílias, né? Nas carreatas, nas marchas para Jesus, a gente congregamos e celebramos Jesus. Na carta anônima, o escritor aos Hebreus vai falar no capítulo 10, se você tiver sua Bíblia, compartilha aí. E veja aí com a sua Bíblia, diz assim: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quantos vede, que o dia se aproxima, tá certo? Então a palavra congregar quer dizer se reunir, tá certo? O escritor da carta anônima, ele vai dizer para os irmãos que estão sofrendo ali na igreja do primeiro século da era primitiva, muitos estavam passando por perseguição, tá certo, meus irmãos? Muitos estavam sofrendo perseguição e não estavam mais congregando, porque muitas vezes as casas, os lugares que os irmãos estavam fazendo os trabalhos, estavam sendo confiscalizadas por Roma, pelos imperadores, e assim não querendo que o cristianismo se expandisse. Mas o escritor da carta anônima, o escritor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que não deixemos de congregar, tá certo? Então, eles poderiam estar fugindo das perseguições, poderia estar nas aldeias, quem sabe no campo. Ele está escrevendo e dizendo para os irmãos: não deixe de congregar, tá certo? Então a gente pode congregar aonde for. Você tem liberdade, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo para congregar, tá certo? Nos templos, nas ruas, onde você estiver, na cidade, no campo, você tem que congregar. Congregar é quando a gente se reúne para adorar ao Rei Jesus, tá certo? Os homens querem fazer desse termo congregar denominacional, que você tem que estar em uma instituição, que você tem que estar ali. Não. Congregar é adorar Jesus em qualquer lugar. O próprio Jesus, ele congregou em diversos lugares, dentro do templo, fora do templo, em todos os lugares. João Batista pregava no Rio Jordão e muitas pessoas congregavam lá com ele, ouvindo a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, você vai ver no capítulo 4 de Mateus. Mateus andou com Jesus, Mateus estava lá, lado a lado com Jesus, no seu discipulado, aprendendo, e ele vai escrever no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Se você for olhar, a palavra sinagoga, ela começa a ser feita, a sinagoga começa a ser feita depois que o povo de Israel sai do cativeiro dos 70 anos. Quando ali se formou a comissão religiosa em Jerusalém, onde o Império Romano permitiu eles terem a religião judaica dentro do Império Romano, quando Roma dominou a Jerusalém. Então as sinagogas foram instituídas desse período para cá, o período dos 400 anos que Deus não falou com nenhum profeta, até os tempos de João Batista, Jesus ali por diante. As sinagogas foram colocadas e construídas. E o que fazia na sinagoga? As sinagogas tinham o dirigente da congregação, eles liam a palavra, eles oravam a Deus, tá certo? Agora, para fazer o sacrifício
a Deus era no templo em Jerusalém, que ele levava assim as ovelhas, os animais para sacrificar. E nos dias de Jesus, Mateus vai escrever dizendo assim, em 4:23 do seu livro, do Evangelho de Mateus, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. Jesus pregava em Jerusalém, Jesus pregava em Cafarnaum, Jesus pregava na Galiléia, Jesus pregava em Betânia, Jesus ia para Cesareia. Onde tinha sinagoga, era o costume dele se reunir nos sábados. Então Jesus ia para todas as sinagogas, não tinha denominação, não tinha placa, denominação A, denominação B, denominação C. Então Jesus ia para todos, porque todos estavam ensinando as Escrituras. E para a gente ver, eles ensinavam as Escrituras, e tem mais, mas não praticavam. Veja que Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, Jesus vai chamando os homens do Sinédrio, aqueles que administravam a religião, de filhos do diabo, porque eles tentavam parar Jesus, eles tentavam matar a Jesus. E Jesus disse, se vocês tentam me matar, vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida desde o princípio. Então, o diabo permeou a mente do homem para matar uns aos outros. Então, essa função de destruir é uma função maligna que provém do diabo e não de Deus. Deus é amor, Deus é vida. E a Bíblia diz, pregando o evangelho do reino. Jesus ia para as sinagogas, plural. Jesus, se a sinagoga aqui era os templos, eram as casas que se reuniam, o que é bem interessante que para uma sinagoga ser formada, tinha que ter ali, segundo os termos da história judaica, tinha que ter 12 homens, 12 famílias, que representavam ali um símbolo dos 12 príncipes das tribos de Israel. Então tinha que ter 12 homens, 12 famílias para colocar uma sinagoga. Então Jesus vai para as sinagogas, eles estão ensinando os mandamentos da lei, aquilo que Deus disse que era para fazer. Muitas vezes eles não faziam, mas quando Jesus vem, Jesus vai lá, ensina o evangelho do reino de Deus, cumpre a ordenança da lei, que Jesus é perfeito, cura toda sorte de doença, está aí, Mateus 4:23, pregando o reino e curando toda sorte de doença. Jesus estava pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E tem mais, e a sua fama, no versículo 24, corria por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormento, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidão o seguiam. Então, congregar quer dizer estar reunido, tá certo? Congregar não quer dizer um termo denominacional, que eu tenho que estar em um lugar e não posso sair. Se alguma igreja, alguma religião diz assim, você não pode ir para aquele lugar, isso se chama doutrina de homem, porque Jesus está em Jerusalém, mas Jesus está indo para onde? Jesus está indo para a Galiléia, Cesareia, Betânia, e muitas vezes Jesus nem ensinava na igreja, muitas vezes Jesus ensinava no barco de Pedro, que ele ensinou, ensinava nos montes, ensinava num lugar deserto. Então Jesus é extraordinário. Então todo mundo queria congregar com Jesus. A palavra congregar quer dizer se reunir, tá certo, meu irmão? Que vocês não percam esta função de congregar, tá certo? Congregue na igreja, nos sítios, nas vigílias, nas massas para Jesus. Congregue com sua família em casa, fazendo culto da família. Congregue, faça a comunhão acontecer entre os seus parentes, seus amigos. Ore, profetize, declare Jesus, porque congregar é estar junto. Congregar é declarar que Jesus é o Senhor. Congregar é estar em intimidade com o teu Deus, em santidade, buscando, o aprendendo, o louvando mais dele, buscando mais conhecimento da palavra dele. Congregar é estar unido com o teu Deus, e assim você está vivendo uma amizade, um elo com o teu Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, o escritor da carta anônima diz, não vos deixei-vos de congregar. Então, congregue, participe da ceia, vá no batismo, onde for. A congregação, ela é interdenominacional, tá certo? Aonde você chegar, congregue, glorifica o teu Deus, exalta, louva, prega a palavra, expulsa os demônios, faz a obra do Senhor, porque Ele te chamou para isso. Deus te abençoe.